Olá a todos! Hoje vou fazer uma breve demonstração de como enviar uma informação através do protocolo UART de comunicação. O dispositivo que usaremos para fazer isso é o Atmega 328P, que é um microcontrolador de 8 bits de arquitetura AVR, que está presente nas placas Arduino Nano e Arduino Uno. Muitos dos passos e das explicações que envolvem este tema serão pulados, quando eu já tiver abordado em outros vídeos no canal. Quando isso acontecer, vou avisar. Apesar do microcontrolador utilizado ser do Arduino Uno e Nano, conforme eu falei anteriormente, não vamos utilizar a sua IDE para desenvolver o projeto. O projeto será programado em linguagem C e compilado em AVR-GCC, utilizando a biblioteca AVR-C padrão AVR-LibC, como eu já fiz no vídeo de interrupções por timers usando C. E apesar da placa utilizada ser a de um Arduino, na verdade a cópia de um, pelo fato de ser um clone chinês do AliExpress, nada do Arduino será utilizado para este projeto. A ideia de usar a placa do Arduino Uno é apenas para aproveitar alguns componentes para não termos que montar um protótipo. Mas é perfeitamente possível destacar o microcontrolador da placa e colocar em um projeto de placa personalizado, que o resultado será o mesmo. Inclusive, até mesmo se você quiser usar um outro microcontrolador da arquitetura VR, as alterações necessárias serão irrisórias. Não é intuito deste vídeo explicar como funciona a interface de comunicação UART. Isso você vai encontrar uma variedade de vídeos na internet, explicando melhor do que eu explicaria inclusive. Mas de forma resumida, iremos utilizar no nosso projeto esta configuração: um bit de partida, 8 bits de dados e o bit de parada no final. O código que utilizaremos será este, e eu explicarei parte a parte. A primeira coisa que vamos fazer é definir a variável de clock do CPU para os headers I/O e delay. Depois disso, vamos definir a baud rate para a comunicação UART. Vamos definir como sendo de 9600 baud. E em seguida, vamos deixar o próprio compilador calcular o valor que o registrador UBBR precisa ter para que a transmissão opere na baud rate desejada. Mais adiante, darei mais detalhes sobre o registrador UBBR. Vamos importar as bibliotecas AVR-LibC necessárias para o projeto. Na função main, eu sem querer deixei a inicialização do pino PB5 como saída, o que não será necessário para este projeto. Na sequência, temos a inicialização da interface UART no microcontrolador, depois um loop infinito while, que explicarei em breve. A primeira coisa que vamos fazer é o nosso setup da interface UART. No caso do nosso microcontrolador escolhido, vamos escolher a interface UART 0. O microcontrolador já possui hardware dedicado para transmissão e recepção de dados via UART, então não há necessidade de implementação via software, comumente chamado de bitbang, mas relembro que não vai ser o nosso caso. Aqui nós temos um diagrama de blocos da representação do hardware dedicado à interface UART do nosso microcontrolador. No Atmega 328P existe apenas uma interface dessas dedicadas ao UART. Então, nos blocos deste diagrama, substituiremos a letra N minúscula pelo número 0, que remete à interface UART 0. Vamos começar nossa configuração da interface programando o registrador UBBR0. Ele é o responsável pela temporização da transmissão e da recepção dos dados. O valor que o compilador calculou de acordo com o manual está diretamente relacionado com a baud rate escolhida. Se colocarmos a baud rate desejada, teremos um valor calculado de 103,16 unidades. Como este número vai ser levado ao registrador, vamos usar o valor mais próximo, que é o de 103 unidades, que vai ser a melhor aproximação dos 9.600 bauds desejados. Se você olhar de perto, vai notar que o registrador UBBR tem 16 bits. Como o nosso microcontrolador é de 8 bits, temos que fracionar esse número em duas metades de 8 bits e armazenar o byte mais significativo no registrador UBBR0H e armazenar o byte menos significativo no registrador UBBR0L. Para ser bem franco, como 103 é um número menor do que 255, não existe a necessidade real para este caso de fazer esta operação separada em 2 bytes, porque o estado inicial desses dois registradores é 0 quando o processador é reiniciado. Então, gravar apenas o byte menos significativo já seria o suficiente. Porém, vamos mesmo assim manter a gravação do registrador mais significativo para manter a coerência, para o caso do código ser reaproveitado com outras baud rates. A próxima linha é a configuração dos registradores UCSR0, mais especificamente o UCSR0B, que possui um bit exclusivo para habilitarmos e desabilitarmos a transmissão de dados via UART. O registrador UCSR0A existe, mas não iremos utilizar neste projeto do vídeo. E a sua configuração original atende às nossas necessidades. Do CSR0B, o único bit que nos interessa alterar é o terceiro bit do registrador, que é, como eu falei anteriormente, o que habilita a transmissão via UART. E agora entramos para as linhas do loop while ao infinito. A primeira escreve o byte A5 no registrador UDR0, que é o buffer de transmissão de dados pela interface UART 0 do microcontrolador. E o segundo comando é um delay de 10 milissegundos, aproveitado da biblioteca delay do AVR-LibC, que vai executar instruções NOP por 10 milissegundos, que é tempo mais do que suficiente para o processador esperar o hardware periférico do UART 0 esvaziar o buffer.
Existem mecanismos mais eficientes de aproveitar o tempo útil do processador e a interface dedicada, que é usando interrupções, mas esta é a forma mais simples de explicar neste vídeo. Na verdade, existem dois registradores UDR para cada interface UART, um para transmissão e outro para recepção dos dados. Curiosamente, eles também têm exatamente o mesmo endereço de acesso no barramento de endereços do processador. Porém, acessaremos o registrador UDR0 de transmissão quando houver uma instrução de escrita, e o de recepção quando houver uma instrução de leitura do mesmo endereço. Isso o próprio compilador fará para a gente. Uma outra observação interessante de se fazer é que esses registradores são de deslocamento, e os dois buffers vão sendo preenchidos e esvaziados bit a bit, a cada sinal de sincronia. Dito isso, estamos aqui numa pasta somente com o código da função main.c, para realizarmos a programação diretamente em hexadecimal, para flecharmos o nosso microcontrolador Atmega 328P. Vou apenas acrescentar as flags de otimização de espaço do compilador e também de definição do modelo de microcontrolador utilizado. Feito isso, já teremos o nosso arquivo binário pronto para a gravação do nosso chip. Podemos realizar um dump para ver os bytes gravados para o nosso programa. Agora vamos executar o AVR-DUD para a gravação, via headers ICSP através do gravador USB-ASP. Como podemos ver, o nosso programa foi corretamente gravado e verificado no microcontrolador, e já está em execução. Para vermos o byte transmitido do microcontrolador, podemos usar um conversor USB para o ART, para visualizarmos o resultado do nosso computador através de uma porta USB, ou verificando diretamente o pino TXD no osciloscópio, que é o que vamos fazer agora com o osciloscópio Hantek que apresentei neste canal. A fiação foi feita desta forma, conectando o pino TXD no pino RX do conversor UART para o USB, e não foi utilizado para conectar ao computador, como pode ser visto. Apenas usei para prender a garra do probe no osciloscópio. A garra de referência eu prendi em um dos pinos GND da placa, que são conectados diretamente ao pino ground do microcontrolador. Esta é a saída vista do nosso osciloscópio. Lembre-se que o byte enviado pelo registrador UDR0 de transmissão é o A5 em hexadecimal. Escrevendo em binário, temos esta sequência de bits, o que deixa claro que é possível ver o bit de início de transmissão, os 8 bits de dados e o bit de valor lógico alto que sucede o bit menos significativo do byte enviado, que também tem valor lógico alto. Vou deixar este print para facilitar a compreensão do resultado do osciloscópio. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!